1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo até o versículo 17. Então você deixa sua Bíblia aberta aí, para a gente ir voltando a ela ao longo da noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Diz o seguinte: Irmãos, vós mesmos sabeis que não foi em vão que vos visitamos. Mas, como sabeis, apesar dos sofrimentos e dos maus tratos que padecemos em Filipos, nosso Deus nos deu ânimo para vos anunciar o seu evangelho em meio a grandes dificuldades. Porque a nossa exortação não procede do erro, nem de motivação desonesta, nem é feita para vos enganar, mas assim como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar homens, mas a Deus, que testa o nosso coração. Deus é testemunha de que nunca usamos de bajulação, como sabeis, nem agimos com intenção gananciosa, nem buscamos honrarias humanas da parte de vós ou de outros, embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos exigir isso da vossa parte. Pelo contrário, fomos bondosos entre vós, como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, devido ao grande afeto por vós, estávamos preparados a dar-vos de boa vontade, não somente o evangelho, mas também a própria vida, visto que vos tornaste muito amados por nós. Irmãos, sem dúvida, vos lembrais do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos dia e noite para não ser um peso a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos de modo santo, justo e irrepreensível para convosco, os que credes. Assim como sabeis que tratamos cada um de vós da mesma forma como um pai trata os seus filhos, exortando-vos, consolando-vos e insistindo em que vivesseis de modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes de nós a sua palavra, não a recebestes como palavras de homens, mas como palavras de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós os que credes. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus em Jesus Cristo na Judéia, porque também sofrestes vossos concidadãos o mesmo que elas sofrem dos judeus. Estes mataram o Senhor Jesus, bem como os profetas, e nos perseguiram. Eles não agradam a Deus, são inimigos de todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios para que sejam salvos. E deste modo aumentam sempre a medida dos seus pecados, mas por fim a ira lhes sobreveio. Até aqui. Vamos orar? Pai, obrigado por nós estarmos aqui diante da sua palavra. Fala conosco. Recebe cada uma das coisas que vão ser faladas aqui como atos de culto agradáveis ao Senhor. Cada música que nós cantamos, cada texto que nós lemos, nos conduz, Pai, através da sua palavra, para que a gente entenda melhor quem nós somos em Cristo, como vivermos e como te agradarmos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nenhuma profissão, se é que eu posso chamar de profissão, eu diria nenhum ofício, talvez seja tão difícil de entender ou de classificar como o ministério. Na verdade, a palavra ministério, inclusive, quando a gente fala hoje em dia, o ministério da palavra, o ministro do evangelho, o que aqui nós remetemos é sempre o alto escalão do Supremo Tribunal, os ministros. Mas as imagens que nós temos sobre ser pastor, pastorearmos uns aos outros, são tantas imagens, tantas propostas, que gera muita confusão em muita gente. O próprio nome pastor já é uma imagem que refere a uma outra profissão, que é o pastor de ovelhas.
E é interessante a gente observar na história da teologia ou história da igreja, como que ao longo dos séculos foi mudando o que as pessoas acoplavam ao nome pastor ou ministro do evangelho. Era o pastor teólogo no século XVII, no século XVIII era o pastor avivalista, os grandes pregadores do avivamento, o pastor evangelista do século XIX, onde surgiu o apelo e tudo aquilo que a gente conhece hoje, o pastor administrador, o gestor do século XX, e a gente tem até a figura do pastor coaching hoje, no século XXI. Em cada época, as pessoas vão acoplando significados e, às vezes, na tentativa de deixar mais claro, obscurecem o que é o serviço da palavra, o que é uma ministração, o que é um ministro e o que é um ministério. Não é à toa que a gente sai do seminário, às vezes, com muitas dúvidas, sem saber muito o que fazer. E algumas igrejas, às vezes, não querem um pastor, mas querem um administrador, um terapeuta, um amigo, sei lá, um coaching. Só que quando nós voltamos os nossos olhos às Escrituras, da mesma forma como nós falamos na semana passada sobre crescimento de igreja e administração de igreja, tantos métodos que existem por aí, mas quando a gente olha para a igreja que um apóstolo pregou, como a igreja em Tessalônica, e a gente observa o que ele fez ali, como ela surgiu, a gente aprende muito. E hoje aqui no capítulo 2 nós temos um dos textos privilegiados em que o apóstolo Paulo expõe, sem muita retórica, sem muitos argumentos e sem muitos problemas com aquela igreja, ele põe assim, muito claramente, a imagem que ele tinha do seu ministério. E não só do apóstolo Paulo, do pastor Paulo, do plantador de igreja Paulo, mas ele escrevia junto com Silas, junto com Timóteo, quando ele estava na sua segunda viagem missionária, quando ele plantou aquela igreja, ele estava com Lucas, médico, missionários que tinham ofícios. No texto que a gente acabou de ler, Paulo falou que trabalhou todos os dias, ele era o que a gente chama de bivocacionado, ele tinha emprego, sabia fazer coisas. E a gente vai observando e vai aprendendo muito sobre o ministério. O que eu queria falar com vocês hoje é sobre o ministério do Evangelho. Na verdade, toda a carta aos Tessalonicenses, ela tem essa linha condutora da igreja e do Evangelho. E de como que a igreja surge do poder da pregação do Evangelho, de um ministério do Evangelho, como eles foram ministrados pelo Evangelho e o trabalho de um ministro do Evangelho. Essa carta é uma das primeiras que a gente tem no Novo Testamento. É o documento mais antigo que a gente tem no Novo Testamento, por volta de 50 depois de Cristo. Ou seja, pouco menos de 2 décadas desde que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Paulo escreveu uma igreja que ele tinha plantado na sua segunda viagem missionária. Se você ler depois o capítulo 15, versículo 36 em diante de Atos, você vai ver o que acontece ali. É a trajetória onde ele passa por Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Provavelmente ele escreveu essa carta quando ele estava em Corinto. E o que marcou cada uma dessas cidades foi intensa pregação do apóstolo Paulo ali, dos seus companheiros. Ele havia deixado Barnabé da sua primeira viagem missionária, e agora Timóteo, Silas, Lucas estavam com ele. E ele, então, tinha uma estratégia muito bem definida. Ele chegava, procurava uma sinagoga, se a cidade era grande o suficiente para ter uma sinagoga, pelo menos 10 famílias de judeus. Então ele chegava ali e começava a pregar o evangelho a partir do Antigo Testamento, mas depois dali ele chegava até os gentios, e foi o que ele fez em Tessalônica, até ele ser perseguido. Em Filipos a mesma coisa, e sempre ele só saía de uma cidade corrido. E foi o que aconteceu aqui. E ele ficou um período muito curto naquela cidade. Ele fala que 3 sábados consecutivos ele pregou nas sinagogas. Ele ficou mais do que 3 semanas. Ele ficou 3 semanas pregando ali, provavelmente um pouco mais de tempo com trabalho com os gentios fora da sinagoga, tendo a casa de Jason como base, onde eles ficavam ali, até que um dia as pessoas com ciúmes, os líderes judaicos da cidade, com ciúmes, foram até a casa de Jason para prendê-los e levar às autoridades. E aí falaram uma coisa que eu gosto muito aqui, está lá em Atos 17, versículo 6. Não levaram o apóstolo Paulo porque ele não estava lá, mas levaram Jasão e seus amigos e falaram que esses homens estão transtornando o mundo e agora chegaram aqui dizendo que César não é o Senhor, mas Cristo é o rei. Eu gosto muito dessa acusação,
porque eles conseguiram, apesar de não gostarem, eles entenderam muito bem o que o apóstolo Paulo estava fazendo. Ele estava virando o mundo de cabeça para baixo, através da pregação do evangelho, através de plantação de igrejas, através da edificação dos crentes. E mesmo que a saída inesperada, marcada por perseguição, por fuga, fez com que o apóstolo Paulo não estivesse lá, a sua preocupação com aquela igreja continuou. Então, ele, preocupado com aquela recém-formada igreja sendo perseguida, enviou Timóteo para lá, para Timóteo trazer notícias. Ele já estava em Corinto, Atos 16, 18, marra isso. Quando Timóteo chegou com notícias, as notícias foram tão boas, que os cristãos de Tessalônica estavam tão bem, que lá em Atos 18:5 fala que eles ficaram mais animados ainda de continuarem pregando o evangelho, numa cidade igualmente difícil, que era Corinto, com uma igreja difícil. Eles não tinham abandonado a fé, eles não tinham vacilado, e o apóstolo Paulo fica muito feliz com aquilo e escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. E nela ele narra a sua felicidade com o nascimento daquela igreja no capítulo 1. E aí no capítulo 2 até o capítulo 3 ele vai falar sobre o ministério da palavra que foi eficaz ali no meio daquele povo. Ou seja, como que ele expressava alegria e gratidão a Deus pelas boas notícias que ele recebeu. Ele recebeu algumas notícias de alguns murmúrios que estavam fazendo sobre o ministério dele, então ele aproveitou para corrigir algumas coisas. Ele faz isso de maneira implícita no texto que nós lemos. Ele também soube que as pessoas tinham muitas dúvidas, principalmente sobre escatologia, sobre as doutrinas das últimas coisas. Como vai ser quando a gente morrer, os que morreram ressuscitaram, quem vem primeiro, quem ressuscita, quando Jesus volta. A gente vai ser deixado para trás, a gente vai ser arrebatado, vai ter tribulação, não vai ter tribulação. No final de cada capítulo ele menciona alguma coisinha, esse hoje ele mencionou lá no versículo 17, sobre o lugar dos judeus nesses períodos finais. Mas ele queria mesmo dar diretrizes específicas aos indivíduos para viverem uma vida condizente com o evangelho que eles tinham recebido. Esse é o tema de toda a carta, o evangelho e a igreja se retroalimentando. Como o evangelho cria a igreja, como a igreja é empoderada, dinamizada pelo evangelho e como ela também se propaga pelo evangelho. Então o tema que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje é o que a gente aprende nesse texto sobre o ministério do evangelho. E apesar de eu ter começado falando sobre pastores, isso não diz respeito só a pastores, presbíteros, oficiais da igreja, mas a todos nós, que recebemos o ministério de compartilhar as boas novas. Vocês cantaram aqui no louvor, e se cantaram não pode descantar, que vão ficar alegres em edificar a igreja, trabalhando, sua igreja edificando. Então, cantou, né? Então é para nós. São instruções, ou a descrição, a natureza do ministério, em primeiro lugar, 3 pontinhos. Do ministro, o que ele fala sobre quem ministra, e sobre os ministrados, quem recebe ministração. Esses são os 3 pontos. O que a gente aprende aqui, as marcas do ministério. Os ministros são nobres embaixadores de Cristo ou não? O que são os ministros? E quem recebe a ministração, como recebe? O que deve fazer com essa mensagem que recebe? A gente ouve tanto e vê frase de Instagram, de Facebook, que a gente tem que viver o evangelho. O evangelho é a notícia. A gente recebe essa notícia. A gente faz alguma coisa depois com ela. O que a gente faz? Esse texto nos ensina. Em primeiro lugar, ele fala sobre o ministério. Veja o versículo 1 de novo, até o versículo 6. Irmãos, vós mesmos sabeis que não foi em vão que vos visitamos. Mas como sabeis, apesar dos sofrimentos e dos maus tratos que padecemos em Filipos, o nosso Deus nos deu ânimo para vos anunciar o seu evangelho em meio a grandes dificuldades. Porque nossa exortação não procede de erro, nem de motivação desonesta, nem é feita para vos enganar, mas assim como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos seja confiado, assim falamos, não para agradar homens, mas a Deus que testa o nosso coração. Só até aqui, até o versículo 4. Do versículo 1 ao versículo 4 a gente aprende um pouco sobre o ministério do evangelho. De que natureza ele é.
O apóstolo Paulo começa aqui, de maneira geral, falando do evangelho, falando da sua visita ali. Ele está com um olhar retrospectivo. Nos próximos versículos, a partir do versículo 17 do capítulo 2, ele vai falar sobre a sua intenção futura de revisitar Tessalônica. Mas agora ele está falando sobre como ele vivenciou ali. E ele fala, olha, tem algumas características dessa nossa exortação, como ele diz. Ele fala alguma coisa dela. Nos versículos 1 e 2, ele fala que não foi de propósito vazio, não foi vão, dependendo da sua tradução aí, a nossa estada com vocês. A palavra grega aqui mesmo é literalmente vazio, é kenos, de onde vem um termo teológico muito importante que é a kenosis, que é o esvaziamento de Cristo. E ele está falando assim, olha, não foi vazia a nossa ida até aí. E aí muitas pessoas discutem vazio de quê? Vazio de frutos? Vazio de obras? O que aconteceu? Versículo 2 continua. Ele fala que Deus nos deu ânimo mesmo em meias dificuldades para pregar o evangelho. Então não foi sem propósito. Não foi vazio de propósito a nossa ida até aí. As lutas, as perseguições poderiam até confundir um apóstolo e missionários que estavam vendo tudo que eles estavam vendo, pensando assim, será que valeu a gente ter ido lá em Tessalônica? Tanta luta, a gente saiu correndo tão rápido. Mas ele para e olha, e depois das notícias que recebe, fala, não foi vão. Porque o Senhor nos deu ânimo para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas. Ele utiliza aqui uma outra palavra também para se referir a coragem, parresia, que é panreses, que é o tudo dizer. Deus nos deu poder, nos deu ânimo, nos deu disposição para dizer tudo, falar corajosamente. O parresiastes era uma figura no mundo antigo. O mundo antigo do século I ali, essa dobra do mundo romano com o mundo helênico, em que o apóstolo Paulo está bem no centro, ajudando também a criar um terceiro modo desse mundo, que é o mundo cristão. Existia essa figura dos parresiastes, as pessoas que falavam, os oradores, as pessoas que, debaixo de um império em que perdeu-se a democracia grega e não era possível mais discutir as coisas públicas na praça, como fazia Sócrates, Platão. Sob o império agora, os sofistas ensinavam sobre virtude, sobre o bem viver. Cícero, contemporâneo do apóstolo Paulo, tratado sobre as beatitudes. E o apóstolo Paulo está falando assim, olha, eu fui aí não como um sofista, não como um orador, não como um retórico. Inclusive Tessalônica são duas cartas aos Tessalonicenses que têm poucos recursos retóricos do apóstolo Paulo, porque o meu objetivo era pregar o evangelho, e nesse aspecto não foi vão. E ele também diz que, mais sobre o ministério, no versículo 13, ele fala que não foi por motivações desonestas. Na verdade, o apóstolo Paulo nega 3 acusações que ele poderia ter recebido. Provavelmente ele está combatendo alguma conversinha que surgiu ali no meio da igreja. Ele fala, olha, não procede do erro, não foi de desonestidade e nem foi de engano. Não foi uma mensagem errada, ele vai contrapor isso no versículo 4, dizendo que era a verdade de Deus. Não foi por desonestidade, nem por engano. E a palavra aqui usada para desonestidade, a cactasia, é literalmente imoralidade sexual, que também dizia respeito àqueles oradores ali da época. A pederastia era alguma coisa muito comum no mundo antigo, de um professor que tinha relações imorais, ilícitas com os seus educandos. Ele falou assim, não teve nada desse tipo de coisa aqui. Não procedeu com erro, não procedeu com imoralidade, com desonestidade, com engano, que é muito típico dos pregoeiros e dos mestres da nossa época. O apelo dos apóstolos, o nosso apelo, a nossa exortação, o apelo que ele tinha que eles largassem os ídolos, largassem a vida dirigida por falsos deuses e tivessem a vida deles agora dirigidas pelo evangelho, não procedia nem era acompanhado por nenhuma dessas características. Ele está mostrando o que é o ministério. Ele está falando para a gente assim, o que é típico, qual é a natureza dele. E no versículo 4 ele termina dizendo, não foi para agradar ninguém. Não usamos de bajulação, não queríamos agradar homens. A segurança toda do apóstolo Paulo estava alicerçada de que ele tinha sido aprovado por Deus. Lhe foi confiado o evangelho, e isso lhe dava toda a certeza de que a ida dele ali não tinha sido vão, porque ele estava ali para agradar a Deus.
E ele não tinha muitas preocupações se ele estava sendo agradável ou não às pessoas, se as pessoas estavam achando que ele estava virando o mundo deles de cabeça para baixo, porque o ministério, e essa é uma lição importante aqui, é todo centrado em Deus. Uma expressão que o reverendo Davi Charles Gomes cunhou, que é tel-referente, pega a palavra grega Deus, que é tel, e coloca ele como a referência em torno da qual todas as outras coisas circulam. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Foi Deus que me animou a falar tudo quando eu estava com vocês. Eu não procurei erro, eu não fiquei bajulando ninguém, não foi por imoralidade, que foi tudo centrado em Deus. O que isso significa para nós? O ministério ele é um grande chamado para servir. Todos nós somos chamados. Mas isso não significa que esse nobre ministério que nós temos, de que nos foi confiado o evangelho, a mensagem da reconciliação de todas as coisas em Deus através de Cristo, não significa que às vezes a gente não vai enfrentar também perseguições, que às vezes a gente não vai ficar até em dúvida se a nossa ida ou o nosso ministério, o nosso serviço está sendo efetivo. Mas a única coisa que vai nos dar convicção é se nós estamos centrados em Deus. E não se nós estamos sendo agradáveis aos homens, e não se nós estamos ficando cada vez mais famosos, mais ricos, mais bem conhecidos, se as pessoas estão nos aprovando, mas são as motivações do nosso coração, se elas estão corretas, e é Deus quem testa elas. Paulo mostra que isso tudo estava nas mãos de Deus. Era ele que animava o apóstolo Paulo, era ele que tinha que ser agradado pelo apóstolo Paulo, e era ele que testava o coração do apóstolo Paulo. O ministério não foi feito para ganhos incríveis. Não foi as dimensões do evangelho. Aquilo que é mais característico do ministério do evangelho não pode ser propagandeado, não pode ser vendido, não pode ser publicizado na rede social, nos cartazes. Não dá para a gente tirar foto do ministério, não tem como tirar foto do ministério. E numa sociedade tão imagética, tão publicitária, marqueteira como a nossa, fica até difícil. E a gente nem sabe se ele está servindo direito. Pois o apóstolo Paulo está falando assim: é a Deus que eu estou preocupado em agradar, é Ele quem testa as motivações do meu coração, e é Ele que me encheu de ânimo para que eu não voltasse vazio daí de vocês. E isso tem que nos ensinar sobre o evangelho. Isso tem que nos ajudar, em primeiro lugar, a testar as nossas motivações e perceber se nós estamos centrados em Deus ou estamos centrados em outra coisa. Mas isso também tem que nos ajudar a testar os ministérios que chegam até nós, das estrelas do mundo gospel. O mundo gospel é uma indústria que ele quer usar pastores, cantores e membros de igreja para tirar tudo que eles têm. E a gente tem que testar isso, porque o ministério, tal como a Bíblia o caracteriza, não é caracterizado por essas coisas. É um serviço à igreja do Senhor Jesus, a edificação da sua igreja pelo evangelho, no poder do evangelho, naquilo que é poderoso em Deus e em nada mais. Essa é a primeira lição que a gente aprende. A segunda, se a gente aprende um pouco sobre o evangelho aqui, a partir do versículo 5, a gente aprende um pouco sobre o ministro, ou aquele que ministra, aquele que fala, aquele que serve, aquele que prega. Veja o que o apóstolo Paulo diz a partir do versículo 5. Deus é testemunha de que nunca usamos de bajulação, como sabeis, nem agimos com intenções gananciosas, nem buscamos honrarias humanas da parte de vós ou de outros, embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos exigir isso da vossa parte. Pelo contrário, fomos bondosos entre vós, como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, devido ao grande afeto por vós, estávamos preparados a dar-vos de boa vontade, não somente o evangelho, mas também a própria vida, visto que vos tornaste muito amados para nós. Irmãos, sem dúvida, vos lembrais do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos dia e noite para não ser um peso a nenhum de vós, enquanto a vós pregávamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos de modo santo, justo e irrepreensível para convosco, os que credes. Assim como sabeis que tratávamos a cada um de vós da mesma forma como um pai trata os seus filhos, exortando-vos, consolando-vos e insistindo em que vivêssemos de um modo digno de Deus que vos chamou para o seu reino de glória.
O apóstolo Paulo agora ele volta o olhar dele, ele estava falando sobre o ministério de maneira geral, aí ele volta o seu olhar agora para como ele se portou ali. O ministro, ou os ministros, ele sempre coloca no plural, ele está colocando também, apesar de ele se referir como apóstolo, ele está falando de Timóteo e de Silas também. Quando ele começa a carta escrevendo eu, Paulo, Silvano, que era o nome latino para Silas, e Timóteo, ele estava falando assim, nós que plantamos a igreja aí, seus pastores, os seus líderes, os seus evangelistas, seus missionários. Esse é o contexto em que ele está falando. E ele começa a falar como eles se comportaram ali. Como que é digno de um ministro se comportar e, contrário senso, também é verdadeiro, como eles não podiam agir. Em primeiro lugar, versículos 5 e 6 mostra que eles não buscaram nenhum tipo de honra humana. E como eles não buscavam essas coisas, eles não precisavam de bajulação, como ele diz, eles não tinham intenção gananciosa, eles não precisavam fazer essas coisas, por causa daquilo que ele já tinha falado, porque o ministério está centrado todo em Deus, e como eles não procuravam, não estavam nem aí para a honra de ninguém, eles não tinham esse tipo de linguagem, eles não tinham esse tipo de preocupação de estar pisando em ovos para comunicar o evangelho. A palavra que ele usa aqui para bajulação, caloquia, é a única vez que ela aparece em todo o Novo Testamento. Quando aparece uma palavra uma vez só no Novo Testamento, é um livro de muitas palavras, correto? Então assim, quando aparece uma vez, é porque é uma palavra importante. Ele está usando uma palavra assim, singular para mostrar assim, olha, eu não ajo com você. Sabe quando você quer usar uma palavra para uma pessoa assim, para chamar a atenção dela, e você usa uma palavra bem diferente? É isso que ele está falando aqui, para dizer assim, olha, e o significado literal dela é assim, métodos tortuosos para alcançar influência. Eu não fiz isso. O nome disso é bajulação, e eu não precisei bajular ninguém aí. Porque a característica de um ministro é não buscar honrarias humanas, mesmo sendo apóstolo de Cristo. Mesmo eu podendo fazer isso, eu escolhi não buscar ser pesado a vocês. Com certeza ele estava falando disso financeiramente para a igreja, porque Tessalônica era uma igreja pobre, e ele provavelmente trabalhava o dia inteiro e pregava na sinagoga no fim de semana, para não ser um peso para a igreja, mas também para não buscar nenhum tipo de honra e glória que o distanciaria e que faria o ministério apostólico uma coisa distante deles. Antes, o contrário. Eles queriam estar próximos da igreja. E eles não, a segunda coisa que a gente aprende aqui no versículo 7 e 8 é que eles não pouparam a própria vida deles. Ele menciona que, ao contrário desses líderes inescrupulosos que circulam as igrejas de Cristo no mundo antigo, que querem tirar tudo da igreja para si, e parece que essas coisas não acabaram ainda hoje, no século 21, nós fizemos um contrário, como uma mãe. Nós não apenas estávamos dispostos a compartilhar o evangelho como a nossa própria vida. Nós não tínhamos boa vontade, estávamos prontos para dar de boa vontade só uma mensagem, distribuir um folheto, uma literatura e ir embora para Bereia, para a cidade. É isso. Nós compartilhamos a nossa vida. Por isso que a gente se desgastou, por isso que a gente se deixou perseguir. Líderes que não deram apenas o evangelho e nem ficaram se poupando e se eximindo de responsabilidade. Por que eles não fizeram isso? Porque eles queriam ser assim honrados? Não, porque eles amaram a quem eles estavam ministrando. Isso tem que nos ensinar sobre quem fala sobre o evangelho, sobre quem prega o evangelho, eu e você. E ele usa uma imagem feminina aqui de sacrifício. É muito interessante, são poucas as imagens femininas, mas ele não era paranoico com ideologia de gênero, então ele se comparava com o trabalho de uma mulher, porque hoje em dia não pode mais, né? Mas ele se comparava. Falou assim, olha, o que eu fiz com vocês é a mesma coisa que uma mãe faz. Tem uma discussão aqui se é uma mãe, se é uma cuidadora das crianças, mas a imagem é feminina. O que ele está querendo mostrar aqui é uma imagem de sacrifício. E aí você poderia pensar assim, é só a mulher que se sacrifica? Não. É claro que o sacrifício aponta para Cristo, que é o nosso maior parâmetro de sacrifício, que inclusive passa muito de uma mãe. E essa é uma forma, por exemplo, das mães, das mulheres comunicarem a imagem e semelhança de Deus igualzinho aos homens.
o modo como eu me portava, o modo como o ministro se porta, o modo como eu e você temos que também compartilhar o evangelho com as pessoas, é a mesma dedicação de uma mãe. Ele vai mencionar um pai daqui a pouco. E quem é pai e quem é mãe, ou quem já foi filho, sabe que não se trata de uma lição que você, numa hora, senta o menino na sua casa, dá uma lição para ele, beleza, e volta. Não se trata de meia hora, não se trata de um sermão, é o tempo inteiro. Ao deitar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. O tempo todo. E é por isso que ele fala no versículo 9 até o versículo 12, nós não deixamos de trabalhar e trabalhamos muito. O ministério é não buscar honraria humana, não poupar a própria vida e não trabalhar pouco. Paulo joga para a lembrança deles como eles trabalharam dia e noite enquanto pregavam o evangelho. Ele usa a imagem de um pai, como é que ele trata os filhos. E ele fala, exortando, consolando e insistindo para viverem de modo digno do evangelho, como um pai faz com os seus filhos. E aqui tem uma coisa importantíssima, meus irmãos, que eu estava pensando. Importantíssima. Para entender a nossa igreja, entender essa igreja, entender a minha e a sua vida. Sabe por que a gente não tem uma igreja evangélica brasileira madura? Sabe por que a gente não tem uma igreja evangélica brasileira que não vive isso aqui como o apóstolo Paulo falou, para que vivam de maneira digna do evangelho que receberam? Grande parte é por causa dos seus líderes que não se dedicaram à igreja como mães e como pais, que não amaram a igreja como mães e como pais, mas ao contrário, usaram a igreja para encontrar honra, para encontrar bajulação. O narcisismo da liderança da igreja evangélica brasileira impediu que ela amadurecesse. E ela, bajulando líderes, honrando líderes, os mimou, e aí não temos nem líderes maduros, nem uma igreja madura. Fica aqui evidente uma relação retroalimentada de crescimento maduro e cuidado dos líderes como pais e mães. E não só dos pastores, novamente, se nós estamos compartilhando a nossa fé com alguém e não fazemos a mesma disposição que uma mãe acaricia seu filho, ou um pai que instrui seus filhos, nós estamos fazendo de um modo que não caracteriza quem ministra o evangelho. Nós não temos uma igreja madura porque nós não temos líderes paternais, maternais. Nós temos o contrário, líderes que querem ser cuidados, serem mimados. E não interessa se você é um apóstolo como o apóstolo Paulo, se você é um jovem pastor como Timóteo, se você é um médico missionário igual Lucas, o ministério sempre vai ser um serviço de entrega à igreja, sem necessidade de bajulação, com necessidade de compartilhar mais que só uma mensagem, um estudo, um conteúdo, mas a própria vida. Não diz respeito a você, mas aos outros. E as imagens que ele usa não são imagens administrativas, de liderança estratégica, de marketing, são familiares. Imagens familiares de pais, mães, filhos. O ministro que quer ser grande e famoso, ele não quer ser amável e amoroso. Ele quer ser amado. E está errado. Em terceiro e último lugar agora, que pega também mais a gente aqui, o apóstolo Paulo não poupa ninguém assim. Ele falou do ministério, ele falou dos ministros, e ele vai falar agora dos ministrados. Todos nós que somos ministrados recorrentemente pelo evangelho. Versículo 13 em diante. Por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes de nós a sua palavra, não a recebestes como palavra de homens, mas como a palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós os que credes. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, porque também fostes de vossos concidadãos o mesmo que eles sofreram dos judeus. Eles mataram o Senhor Jesus, bem como os profetas, e nos perseguiram. Eles não agradam a Deus, são inimigos de todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios para que sejam salvos. E deste modo aumentam sempre a medida dos seus pecados, mas por fim a ira lhes sobreveio. Com exceção dessa ameaça escatológica que ele faz aos judeus, o apóstolo Paulo termina essa parte agradecendo a Deus.
agradecendo pela vida de quem recebeu a ministração do Evangelho, de quem foi ministrado, porque eles receberam de tal forma que fez com que aquela ministração fosse eficaz. Deram sinais de que o poder de Deus atuou ali naquela igreja, formando aquela igreja. Por quê? Em primeiro lugar, porque eles não receberam como palavras humanas, versículo 13. Eles não trataram os líderes deles, quem os ministrava a palavra, como um líder qualquer, como um pregoeiro viajante, como um filósofo, um erudito. Eles não trataram eles assim, mas eles trataram como alguém que era portador de uma mensagem divina. Receberam a mensagem do apóstolo Paulo como quem recebe da boca do próprio Deus. E a glória de quem é ministrado é receber o evangelho como quem recebe do próprio Deus. Como quem ouve, quando o evangelho é compartilhado, como nós ouvimos os profetas dizerem, assim diz o Senhor, como os nossos irmãos pentecostais ainda gostam de dizer. Assim diz o Senhor, quando a gente tem as escrituras expostas, quando nós temos o evangelho apresentado, e nós recebemos isso como mensagem do Senhor para nós. É por isso que a mensagem foi efetiva neles, porque eles receberam como ela é, o apóstolo Paulo, tal como ela é, palavra de Deus. Em segundo lugar, não só receberam, eles também não ficaram parados como ouvintes. Versículo 14 e 15 fala que rapidamente eles se tornaram imitadores de quem já havia recebido o evangelho antes dele. Os crentes da Judéia só são modelos porque receberam o evangelho primeiro. Mas eles se tornaram imitadores deles, já sofrendo pelo evangelho, sabendo que queriam padecer ali, colocando em prática tudo aquilo, não como meros ouvintes, mas compartilhando o sofrimento com os seus irmãos, o sofrimento de Cristo, o sofrimento que os profetas e muitos outros estavam e já tinham sofrido. Isso significa que o evangelho tinha sido eficaz neles. Tinha sido poder de Deus fazendo eles não meros ouvintes, mas praticantes de uma nova vida de acordo com o evangelho. Por parte do amor dos que ministraram sobre eles, exortando, consolando, investindo para que eles andassem de modo digno do evangelho, mas também neles de terem se tornado imitadores dos seus irmãos. O que isso significa para nós? É que existe parcela de responsabilidade, não só para quem fala, ou para quando nós falamos, porque todo mundo fala e todo mundo ouve, mas também responsabilidade para quem está sendo ministrado. Eles foram cuidados como filhos de uma mãe e de um pai, para que, no versículo 2, então, para que andassem de modo digno do evangelho. Todo aquele cuidado que eles receberam, toda a pregação do evangelho tinha um motivo, que eles, no caso de Tessalônica, vivenciaram bem. Eles não ficaram tendo suas carências administradas, mas foram incentivados e equipados para viver de maneira digna. O que nós buscamos quando nós estamos sendo ministrados? O que nós procuramos numa igreja, numa pregação, numa leitura, numa amizade, em alguém que vai ministrar o evangelho na nossa vida? A gente busca ter as nossas carências supridas ou ter as nossas virtudes desenvolvidas? Eles foram equipados para viver de maneira digna o evangelho e não para ter suas consciências aplacadas. Não tinha a imagem terapêutica que a gente tem hoje. Concluindo, as imagens então que a gente tem do ministério aqui nesse texto são muito mais de ordem familiar, de um desenvolvimento relacional dos seres humanos, marcado por amor e por serviço, do que liderança estratégica, método de crescimento de igreja, honrarias humanas, títulos, glória, fama. É muito mais da ordem de uma família do que de uma empresa. Ministros, ministrados e ministério centrados em Deus do começo ao fim, fazendo com que seja efetiva, eficaz a pregação do evangelho, a vida de modo digno da mensagem que eles receberam, a propagação daquele evangelho. O que isso muda nas nossas vidas de maneira muito prática para a gente encerrar? Em primeiro lugar, avalie um ministério
com critérios centrados em Deus. Avalie o serviço que você está prestando, o ministério que você está como efetivo ou efetiva, pregando, se ele está satisfazendo critérios que são poderosos em Deus. As nossas armas não são poderosas nos seres humanos, mas em Deus, para destruir fortalezas, toda pretensão de conhecimento que se volta contra Deus. As nossas armas ministeriais, o modo, as nossas estratégias, o que a gente pensa para compartilhar o evangelho é poderoso em Deus. Os ministérios que a gente acompanha, quem a gente segue, quem a gente lê, quem a gente ouve mensagem no YouTube, quem que a gente segue no Twitter, são poderosos em Deus. Ou eles estão procurando honrarias humanas, bajulações, fama, glamour. Isso não é critério do evangelho. Não pode ser. Não pode ser. A gente não consegue medir aquilo que Deus nos confiou no evangelho com rede social, com mídia, com números. É invisível. E as motivações são pesadas por Deus. Em segundo lugar, se você, e eu sei que você está envolvido e comprometido em ministrar o evangelho, em compartilhar a mensagem que você recebeu, esteja preparado para dar a sua própria vida. Não pense que você tem que estar pronto apenas para compartilhar uma mensagem, mas você tem que estar pronto para dar a sua vida. Às vezes algumas pessoas falam assim: Pedro, eu fico ouvindo pregação, é tão bonito, mas eu não dou conta, não estudei teologia, não fiz seminário, não leio livro, não assisto pregador. Não, você está vivo, porque é para compartilhar a vida. É igual mãe e pai que fala que está pronto ou não está pronto. Ninguém está pronto. Mas diz o ditado que galinha não mata pintinho, né? Crente também não mata quem está evangelizando, não. Se procura estar centrado em Deus. Se procura como um pai, uma mãe, cuidar com amor daquele que ele está zelando. E aí vai compartilhar a vida. Vai ler a Bíblia junto. Vai orar. Vai caminhar com ele. Não tem como fazer isso com relacionamentos superficiais. Ministério é você engatar mesmo um pluguezinho aqui, ó, e deixar o sangue puxar até morrer. É isso aí. A diferença é que uns vão morrer no pleno exercício do dever e outros vão morrer com os talentos enterrados. Esteja pronto para dar sua vida. Não se engane pensando que é só compartilhar uma mensagem, fazer um serviço, arrumar uma coisa. Não. Da mesma forma que um pai e a mãe não têm descanso, o ministério é assim. Não é possível termos uma igreja madura. O problema que eu falei a respeito da igreja evangélica, se a gente não tem pessoas dispostas a se desgastar uns pelos outros. Se você vê alguns sinais de imaturidade na Bereia, para a gente não ficar falando da igreja evangélica brasileira, vamos falar da gente aqui, ó. Se você vê coisas na Bereia que não são maduras, haja como um pai e uma mãe na sua igreja. Seja pai e mãe desses aspectos, dessas pessoas. Cuide deles. Disponha-se. Entregue-se. Em terceiro e último lugar, quando você não estiver trabalhando, mas quando você estiver sendo ministrado, ouvindo, receba as ministrações como que da boca e das mãos do próprio Deus. Receba as palavras e os serviços que lhe são prestados, ministrados, não como meras palavras humanas, não como meros serviços sociais de um agrupamento, de uma associação religiosa a qual eu faço parte, mas como do próprio Deus. O Lutero falava que as pessoas, cada serviço, cada pregador, cada coisa que a gente recebe nas mãos, as pessoas são só a máscara de Deus. É Deus quem está por trás. É Deus quem está por trás do ensino fiel às Escrituras, é Deus quem está por trás da administração, do serviço, do acolhimento, do conselho. É o próprio Deus com as suas palavras. E se você não trata como palavra divina, é impossível mesmo que isso frutifique no seu coração. Acolha a mensagem como vindo da boca do Senhor. Não reduza os seus momentos de ministração como meros encontros sociais. É bom, eu gosto de estar com os irmãos assim, porque me alegra. Me acalma, eu gosto, todo mundo pensa igual.
É divino a gente participar de uma programação de igreja. É divino a gente reunir os irmãos para cantar junto, para orar junto. A Bíblia fala que nós somos cheios do Espírito dessa forma. Diz em Efésios capítulo 5, versículo 18 em diante: não vos embriagueis com vinho, que é a dissensão, mas enchei-vos do Espírito Santo, cantando em salmos, hinos e cantos espirituais, aconselhando-vos uns aos outros. É tudo na comunidade. Quando a gente aconselha um ao outro, quando a gente canta junto, quando a gente decora versículo, quando a gente compartilha leitura, a gente está se edificando. E você tem que receber isso como que das mãos do Senhor. Não seja um consumidor de evento de igreja, não seja um consumidor de palavra, não seja um consumidor de culto. Vou assistir o culto ali hoje. Não faça isso. Você não está numa posição passiva, assistindo as coisas acontecerem. Receba as ministrações como se tivessem vindo da mão de Deus. Ministre, cuide, pastoreie e aconselhe as pessoas como um pai e uma mãe cuidam dos seus filhos. E pese o seu serviço e as ministrações que você recebe com os critérios que são bíblicos e poderosos em Deus. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos porque nós temos liberdade aqui de dedicar tempo, nos dispormos a ouvir tua palavra, tentar entender mais e sermos agraciados, Deus, com as verdades que vêm direto de ti. Que isso caia nas nossas mentes, na nossa consciência, com essa natureza, Deus, como o Senhor falando conosco, sobre o ministério do Evangelho, sobre os ministros de Cristo, sobre sermos ministrados pela sua palavra, o que significa tudo isso que nós temos vivido enquanto igreja. Nos ajude, Deus, a entendermos quem nós somos, onde nós estamos, o que o Senhor está fazendo com a nossa vida, nessa trajetória que o Senhor nos colocou, como o Senhor nos trouxe até aqui. Nos ajude, Pai. Faça com que isso tenha dimensão, com que isso tenha largura na nossa consciência, para que a gente viva uma vida digna da mensagem que o Senhor nos confiou, para que a gente possa viver uma vida condizente com o Evangelho, com a notícia, com a boa nova que nós recebemos, de que para aqueles que estão em Cristo não há mais condenação. Ajude-nos, Senhor, a vivermos assim. E perdoa-nos todas as vezes em que nós tratamos isso de maneira muito natural, muito racional, muito humana. Não nos deixe perdidos a nós mesmos nessas atitudes. É a nossa oração essa noite, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém.